Meu nome é Sofia, tenho 30 anos e, neste momento, sou apenas uma noiva abandonada. A cerimônia do meu casamento, que deveria ser o ponto culminante de um sonho cuidadosamente construído, desmoronou com a mensagem de texto de Antônio. Sinto muito, mas não vou aparecer. As palavras curtas e frias eram como facadas, cortando um pedaço de mim que eu nem sabia que existia. Tudo ao meu redor, desde os vasos com rosas brancas até o som do violino que tentava criar uma atmosfera romântica, parecia ruir com o peso da traição. Eu olhava para os convidados, as famílias reunidas em trajes impecáveis, e me sentia uma intrusa. Era assim que as aparências funcionavam na minha família. Tudo glamour e elegância, sem espaço para a vulnerabilidade. Meu coração se despedaçava, mas não havia lágrimas, apenas um vazio, um eco de decepção. Eu sempre fui a opção menos desejada, pensei, enquanto sentia a solidão me envolver. Antônio, filho de uma das famílias mais influentes de São Paulo, sempre se preocupou mais com a imagem do que com os sentimentos. Após a cerimônia desastrosa, que se tornou uma humilhação pública, deixei a igreja sem olhar para trás. A pressão das expectativas familiares era insuportável. Minha mãe, Helena, havia nos empurrado para esse casamento desde o início, como se eu fosse um troféu a ser exibido em eventos sociais. Nunca me perguntei se eu realmente amava Antônio. Apenas me deixei levar pela ideia de que seu status me daria visibilidade e respeito. Agora, tudo o que sentia era vergonha de mim mesma. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, com o coração pesado e os passos hesitantes, minha vida parecia ter se reduzido a uma única verdade. Eu era invisível. Mas a revelação de que não podia ser tudo o que eu desejava ficou ainda mais amarga quando, em meio a tudo isso, minha avó materna falecera algumas semanas antes. Em uma caixa antiga, no sótão da casa da minha avó, encontrei um testamento que mudaria o rumo da minha vida. Ele estava ali, escondido entre roupas antigas e fotos amareladas, esperando que eu o descobrisse. A herdeira. As palavras ecoavam na minha mente, fazendo meu coração acelerar enquanto eu lia. Meus olhos se arregalaram com a ideia de que, apesar de toda a humilhação, eu poderia ser mais do que um enfeite em uma cerimônia vazia. Era uma fortuna considerável, escondida pela minha mãe, que, obcecada em manter a imagem familiar perfeita, preferiu esconder a verdade. Olhei pela janela do sótão, a luz da tarde filtrando pelas folhas das árvores, enquanto a frase que nunca pensei que me definisse ecoava em minha mente. Eles pensaram que eu era apenas uma noiva abandonada. Nunca imaginaram que eu também era uma herdeira. E naquele instante, uma chama de determinação começou a queimar dentro de mim. Essas palavras se tornaram meu mantra, prometendo que eu não apenas recuperaria meu valor, mas também deixaria minha marca neste mundo. Um novo começo estava se formando, e eu finalmente deixaria de ser invisível. Lembro-me de como, ao longo da minha vida, sempre fui relegada a um segundo plano. As festas de aniversário em família eram verdadeiros desfiles. Cláudia, minha irmã, sempre brilhava, atraindo todos os olhares com sua beleza e charme, enquanto eu simplesmente existia em sua sombra. Os elogios se acumulavam sobre ela, as comparações eram inevitáveis. Olha como a Cláudia é radiante. Minha mãe dizia, com um sorriso que iluminava o ambiente, enquanto eu me sentia um mero detalhe em uma fotografia, sem importância até mesmo na minha própria casa. Em nossas reuniões familiares, a atmosfera era sempre carregada de expectativas e superficialidade. Meus pais, especialmente minha mãe, Helena, encenavam cada encontro como um evento social digno de revista. Cada palavra um reflexo de seu desejo por aprovação. Sofia, você não está pensando em fazer uma dieta? Ela costumava perguntar. A intenção dela não era me ajudar, mas sim me tornar mais aceitável, adequada aos padrões dela. Eu era a filha que não se encaixava, a peça que tentava se ajustar a um quebra-cabeça aparentemente perfeito. Na escola não era diferente.
Enquanto eu lutava para ser notada, Cláudia era sempre a estrela, a menina que todas queriam ser. Sofia, você sempre foi diferente. A professora dizia, tentando ser gentil, mas suas palavras eram como uma adaga, reforçando meu sentimento de invisibilidade. As outras crianças não perdiam tempo em nos comparar, e em algum momento aceitei que ser invisível era a minha única opção. Na adolescência, encontrei refúgio nas minhas amizades, principalmente com Bruna, minha melhor amiga. Ela me via como eu realmente era, e não apenas pela imagem que eu projetava. Foi Bruna quem me fez acreditar, se não em mim mesma, ao menos na possibilidade de uma vida diferente. Conversas sobre sonhos e ambições eram meu escape da pressão que sentia em casa. Às vezes, sonhava em fugir, encontrar um mundo onde ninguém me comparasse a Cláudia, mas as palavras da minha mãe sempre ecoavam na minha mente. As aparências são tudo, Sofia. Você é de uma família respeitada. Tudo isso se agravou quando minha avó, a única que parecia entender meu sofrimento, faleceu. O luto me deixou devastada. Eu havia perdido a única pessoa em minha família que conseguia ver além das aparências, que me contava histórias de superação e que me incentivava a ser mais do que um enfeite. Foi durante essa fase difícil que encontrei o testamento e a revelação sobre a herança. Mas a dor ainda estava ali, profundamente enraizada, enquanto eu revivia memórias de desprezo e negligência em minha própria casa. Adentrar na casa da minha avó pela primeira vez após sua morte foi como entrar em um museu de memórias. O cheiro do café que ela costumava fazer, as fotos da juventude que adornavam as paredes, cada detalhe me lembrava o quão diferente ela era da minha mãe. Era como se eu estivesse em um lugar onde a vulnerabilidade não existia. As vozes na minha cabeça se tornavam mais persistentes. Você nunca será suficiente, ecoavam. Após a descoberta do testamento, consegui identificar padrões que não havia notado anteriormente. A luta pela aceitação e o desdém que sentia não eram apenas sobre mim. Eles eram um ciclo que se repetia na família, uma maldição que parecia me seguir. Minha mãe repetia os erros que sofreram, ignorando a beleza da autenticidade e da verdadeira conexão humana. Com cada conversa que ouvia sobre investimentos e status, apenas sentia mais nojo daquela busca por superficialidade. Recordo-me de um jantar em família em que toda a atenção estava em Cláudia, que havia acabado de ganhar um concurso de beleza. Ela é perfeita, não é? Minha mãe disse, em um tom contagiante de admiração, enquanto eu lutava contra o desejo de sumir. Lembro-me das risadas e aplausos, e de como eu finalmente desisti de tentar ter um espaço naquele tipo de ambiente. Na realidade, a única coisa que me restava era a determinação de não ser como elas. Eu não queria ser engessada e oprimida. Essas experiências trouxeram à tona uma urgência de transformação. O testamento da minha avó era a chave que poderia abrir um caminho, não apenas para o reconhecimento da minha herança, mas para me libertar de décadas de opressão emocional. Porque, no final, a verdadeira justiça não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre finalmente reivindicar meu lugar à mesa da minha própria vida. Com essa herança, posso construir um futuro diferente, pensei, sentindo pela primeira vez que as chances estavam a meu favor. Minha voz, que um dia foi silenciada, começava a ecoar com uma nova força, e a jornada estava apenas começando. O frio estava mais intenso naquela manhã em São Paulo, e assim que olhei pela janela, percebi que o clima do exterior refletia o tumulto que se formava dentro de mim. A descoberta do testamento era um marco, a primeira luz após uma longa escuridão. O papel em minhas mãos não era apenas um documento. Era a prova de que eu merecia mais do que ser uma mera figura de fundo na história que minha família contava. Mas eu também sabia que essa realização era apenas o começo de uma estrada cheia de desafios. Nos dias que se seguiram, eu me afastei de Antônio, da imagem que passou a ser meu passado. Ele parecia tão distante agora, como se fosse um personagem de um conto antigo que não me interessava mais. Nosso relacionamento estava intimamente ligado ao que os outros pensavam,
E agora estava claro que essa não era a vida que eu queria para mim. Era hora de me libertar e encontrar uma nova identidade, longe das expectativas que nunca foram minhas. A dor da traição ainda estava presente, martelando em minha mente, mas com cada novo dia, senti uma centelha de esperança. Era como se eu estivesse emergindo de um longo sono e começando a perceber as nuances da vida ao meu redor. Conversas com Bruna se tornaram a âncora que precisava. Em um desses encontros em nosso café preferido, eu desabafei sobre as novas realidades que estava começando a entender. Sofia, você precisa parar de ver a si mesma através da lente dos outros. Eles nunca vão valorizar quem você é, a menos que você faça isso primeiro. Bruna disse com a sabedoria que sempre admirei. Suas palavras soaram como um chamado, e pela primeira vez, percebi que não precisava esperar pela aprovação da minha família. Eu poderia reivindicar minha vida sem elas. O peso que eu carregava se sentia um pouco mais leve. Esse se tornou um ponto de virada. Comecei a explorar as possibilidades que a herança me oferecia. Mergulhei em pesquisas sobre investimento e gestão de patrimônio, não porque amasse números, mas porque via ali uma oportunidade de finalmente ter o controle sobre minha própria vida. Se antes eu hesitava até em dizer minhas opiniões, agora eu me vi determinada a aprender e a tomar decisões. A cada artigo lido, cada conceito de finanças que compreendia, uma nova peça do quebra-cabeça da minha vida começava a se encaixar. Um dia, enquanto revisava documentos da herança, encontrei um recibo antigo de uma pequena propriedade no interior de São Paulo. Uma propriedade que minha avó havia deixado para mim e que representava não apenas riquezas materiais, mas também a possibilidade de reconstruir minha vida sob uma nova luz, longe da incessante comparação a Cláudia. Era como se aquele lugar tivesse sido guardado para mim, uma terra fértil não apenas para plantio, mas para meu crescimento pessoal. Contudo, minha determinação não veio sem suas lutas. Nas conversas com minha mãe, eu precisei confrontá-la, e isso foi aterrorizante. Acabei trazendo o assunto à tona durante uma visita à nossa antiga casa, em Ipanema, onde cresci. Mãe, eu encontrei o testamento da vovó e sei que a herança é minha por direito, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que pulsava em meu peito. Tive certeza de que poderia ouvir meu coração batendo forte, como um bando de pássaros presos em uma gaiola. Ela respirou fundo, seus olhos se estreitando de maneira severa. Sofia, não seja ingênua. Você não entende o que está fazendo. Precisamos manter as aparências. O que você fará com essa fortuna apenas irá manchar nossa reputação. Ela disparou, as palavras saindo como facas. Sua expressão era de fúria e desespero, um reflexo do próprio medo que sempre me aprisionou. Mas algo mudou em mim naquele momento. Não fiquei intimidada. Eu não era mais a menina que aceitava ser menosprezada. É a minha vida, mãe. Eu vou fazer o que eu quiser. Mesmo que você não acredite em mim, eu sei que tenho o direito de ser feliz à minha maneira. Respondi, com uma voz mais decidida do que eu jamais havia sentido. Construir essa nova identidade era complicado, e eu sabia que teria que lutar como nunca antes. O orgulho da minha mãe, a manipulação da Cláudia e o desprezo do Antônio foram obstáculos significativos, mas eu estava pronta para superá-los. Minha jornada estava apenas começando, e as verdades que eu havia ignorado por tanto tempo agora se revelavam em toda a sua intensidade. Com cada passo que dava, eu não só reconquistava meu lugar, mas também começava a moldar meu futuro. Uma vida além das sombras estava esperando por mim, na qual as únicas vozes que importavam eram as minhas. Depois daquele confronto decisivo com minha mãe, uma nova determinação se instalou em mim. As inseguranças que me acompanharam por tanto tempo começaram a se dissipar, dando lugar a uma ousadia que eu não sabia que possuía. Ao longo das semanas que se seguiram, decidi mergulhar de cabeça na gestão da herança que agora era minha por direito. Eu sabia que, com cada ação, estava não apenas moldando meu futuro, mas também desafiando a narrativa que minha família tentava me impor.
Fui em busca de recursos e orientação. Uma amiga de minha avó, Dona Rita, era uma investidora respeitada e eu me aproximei dela com um misto de nervosismo e expectativa. Ao explicar minha situação, a mulher de olhar penetrante sorriu e puxou uma cadeira. Sofia, o sucesso não é apenas sobre dinheiro, é sobre a sabedoria de como usá-lo. Vamos trabalhar nisso juntas, ela disse, as palavras dela soando como um conselho sábio. Senti uma onda de alívio. Finalmente, alguém acreditava em mim. Começamos a nos encontrar semanalmente. Dona Rita me ensinou sobre investimentos, administração de propriedades e também como lidar com a elite paulistana, um mundo que eu havia apenas vislumbrado nos eventos sociais, onde meu papel era, em sua maioria, ser um enfeite. Eu estudava com afinco, absorvendo conhecimento como uma esponja. Nos momentos em que estava sozinha estudando ou revisando documentos sobre meu patrimônio, uma sensação inebriante de poder despontava dentro de mim, como se eu estivesse capturando uma parte até então perdida da minha identidade. Naquela época, decidi também que era hora de mudar minha aparência. Sempre usei roupas discretas, vestimentas que não chamassem mais atenção do que o necessário. Mas agora, com meus novos conhecimentos e a confiança crescente, comecei a me vestir de maneira que refletisse a mulher em que eu estava me transformando. Ousada, sofisticada e perfeitamente capaz de ocupar meu espaço no mundo. Uma estilista, que se tornou aliada e amiga, me ajudou a criar um guarda-roupa que transmitia essa nova mensagem ao mundo. Em uma das minhas visitas a um evento de alta sociedade, onde eu agora começava a fazer parte da conversa, avistei Antônio conversando com um grupo de investidores. Ele me viu e, por um instante, o olhar dele vacilou, mas logo se recompôs com uma expressão de indiferença. O que mais me surpreendeu foi a sensação de desprezo que senti por ele. Ele não era mais a pessoa que eu desejava impressionar. Ao contrário, eu era a mulher que ele não podia mais ter e que agora ocupava seu espaço e se destacava. Naquele momento, percebi que havia deixado para trás a figura da noiva abandonada que um dia fui. A transição não foi isenta de desafios. O desconforto entre a minha nova vida e minha família tornou-se mais palpável. Cláudia, cada vez mais manipuladora, não hesitou em tentar desmerecer meu crescimento. Quando ela começou a fazer comentários maldosos na frente de amigos em comum, eu passei a ignorá-la, uma habilidade que desenvolvia diariamente. Era como se cada ataque dela apenas me fortalecesse. Por outro lado, minha mãe continuava na luta para manter a imagem da família intocada, fazendo questão de me excluir de eventos familiares. Para ela, eu não passava de uma rebeldia que ia contra sua própria história. Contudo, a distância emocional da minha família nunca me fez hesitar em seguir em frente. Tudo o que aprendi e conquistei estava mudando meu ciclo de referências. Queria que minha vida refletisse uma essência mais autêntica. Então passei a me conectar com aquelas que eram minhas verdadeiras amizades, como Bruna, que sempre reconheceu minha capacidade. Em um café, conversando sobre meus novos investimentos e o quanto me sentia realizada em me desafiar, eu podia ver a admiração nos olhos dela. Sofia, você nunca precisou procurar validação. É incrível ver você se tornando quem você realmente é. Numa tarde ensolarada, enquanto me preparava para o evento de lançamento do meu novo projeto social, um centro comunitário que criava oportunidades para jovens empreendedores, senti-me plena de energia. Roberto, o arquiteto que trabalhava comigo na estruturação do projeto, me elogiou. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, Sofia. Este lugar será um farol para muitos. Nessas palavras, encontrei o apoio seguro que solidificava ainda mais minha nova identidade. Finalmente, chegou o dia do evento. Convidei amigos, pessoas que estava conhecendo melhor e que me apoiavam de verdade. Ao entrar no espaço recém-reformado, decorado com elementos que refletiam meu gosto pessoal, a sensação de realização foi palpável.
Eu estava decidida a fazer da apresentação mais do que uma formalidade. Era a minha afirmação de quem eu estava me tornando e o que buscava realizar. Meus discursos foram repletos de emoção e autenticidade. Apresentei meus planos de como o centro ajudaria jovens a desenvolver suas habilidades e lançar seus próprios negócios. Ao concluir, uma onda de aplausos ecoou pelo ambiente. Conectei-me com cada olhar, sentindo que não estava apenas reunindo um público, mas construindo uma nova rede de apoio, algo que sempre busquei na minha vida. Eu estava criando algo que ia além do meu próprio crescimento. Era algo que beneficiaria muitas pessoas. Durante a apresentação, entre rostos animados e sorrisos encorajadores, avistei minha mãe e Cláudia na plateia. A expressão de desdém de Cláudia era nítida, mas não conseguia olhar para ela sem sentir um leve sorriso nos lábios. A vitória que eu estava conquistando não era apenas para mim, mas um reflexo do que eu sempre desejei ser: forte, visionária e independente. A partir daquele momento, o que as pessoas pensavam de mim tornou-se uma lembrança do passado. Agora, eu vivia a verdade sobre quem eu realmente era e o que eu podia alcançar. O sucesso da apresentação do meu centro comunitário repercutiu pela cidade, e logo as notícias começaram a circular entre os círculos que costumavam me ignorar. Convites para eventos e colaborações começaram a chegar, e a imagem da herdeira paulista começava a se consolidar. Eu não só estava conquistando um espaço, mas o fazendo de uma maneira que refletia meu verdadeiro eu, algo que nunca tinha conseguido antes. Após algumas semanas, comecei a notar que minha mãe e Cláudia estavam se comportando de forma diferente. A indiferença e o desprezo que antes eram tão evidentes pareciam dar lugar a uma nova dinâmica. Em um baile de gala, onde fui convidada como palestrante, minha mãe tentou ser mais próxima. Ela apareceu inesperadamente ao meu lado, com um sorriso que parecia forçado, mas havia uma centelha de algo novo, talvez até orgulho. Eu vi seu evento, Sofia. Você fez um ótimo trabalho, ela disse, a voz com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma mistura de relutância e reconhecimento. Por um instante, fiquei paralisada, confusa. Seria esse o início de uma mudança em nossa relação? Mas não me deixei levar pela ilusão de que isso resolveria todos os problemas entre nós. Eu ainda precisava de tempo para entender o que realmente estava acontecendo. Cláudia, por sua vez, não perdeu a oportunidade de tentar se promover. Oh, Sofia, você deveria ter me convidado para aquele evento. Eu poderia ter ajudado a criar algo ainda mais grandioso, disse ela, com sua arrogância disfarçada. Ao contrário do passado, quando me sentiria intimidada, agora apenas sorri. Cláudia, seu apoio é sempre bem-vindo, mas este é um projeto que construí com a minha própria visão, e estou feliz assim, respondi, percebendo como a confiança que havia adquirido era uma armadura contra seus comentários maldosos. Os meses seguintes foram repletos de eventos sociais, e eu mergulhei de cabeça nessa nova realidade. Entrei em um novo círculo de empreendedores e socialites que, diferentemente dos meus antigos conhecidos, estavam dispostos a apoiar a iniciativa do centro. A cada nova conexão e parceria, eu via como meu novo estilo de vida oferecia não só conforto, mas a possibilidade real de mudança. Um dia, Roberto me convidou para um evento voltado para investidores. Este é o momento, Sofia. Você precisa se apresentar para o mundo que antes não te via. Ele me incentivou, os olhos brilhando de entusiasmo. O dia do evento foi um turbilhão de emoções. Ao entrar na sala, o aroma de sofisticação e o glamour daquele universo me envolveram. Eu vestia um vestido elegante que combinava com minha nova personalidade. E ao me posicionar diante do público, percebi o quanto eu havia mudado. Falar sobre o centro não era apenas uma questão de promover um projeto, mas uma afirmação de quem eu me tornara. Ao final do evento, recebi muitos elogios e ofertas de apoio. Uma nova proposta de parceria com uma startup de tecnologia que oferecia aulas de programação para jovens empreendedores me deixou entusiasmada.
A sensação de finalmente ser ouvida e, mais importante, respeitada, foi libertadora. Com isso, eu não só estava expandindo minhas próprias fronteiras, mas também fortalecendo as comunidades que sempre sonhei em ajudar. O dia da inauguração do centro comunitário finalmente chegou, e a expectativa era palpável. O espaço estava decorado com balões coloridos, mesas de exposição e uma iluminação suave que transmitia aconchego. Eu havia preparado cada detalhe cuidadosamente. Este evento simbolizava não apenas a realização de um sonho, mas a celebração de uma nova era na minha vida, a era da herdeira paulista. No momento em que a primeira jovem começou a compartilhar sua história, o ambiente se encheu de energia. Eu escutava atentamente, sentindo cada emoção, cada sonho vibrar na plateia. Uma onda de entusiasmo invadiu meu coração, ao perceber que tudo pelo que lutei estava se concretizando. Era gratificante ver que o centro era um palco para aqueles que, como eu, ansiavam por uma oportunidade de se expressar e se desenvolver. Contudo, no fundo da minha mente, havia um sussurro constante sobre como este evento seria recebido pela minha família. A ideia de que minha mãe e Cláudia estivessem lá, a complexidade de suas reações, me deixava em um estado de apreensão controlada. Sabia que este evento poderia ser a oportunidade de confrontá-las, de mostrar que eu não era mais a filha subestimada e moldada pelas suas expectativas. Quando a tensão atingiu seu ápice durante a apresentação, finalmente avistei meu pai ao fundo do espaço, sua expressão endurecida, enquanto minha mãe se mantinha distante, as sobrancelhas arqueadas. Cláudia, por outro lado, conversava com alguns convidados, tentando disfarçar seu desprezo ao ver o que eu havia construído. O desprezo que ela sempre demonstrou agora parecia um mero detalhe em sua fachada social. Eu sabia que tinha que abordá-las e expor as verdades ocultas sob a superfície. Com coragem, deixei o palco e me dirigi à minha família. O murmúrio da multidão me acompanhava, vibrações de expectativa e preocupações emanando do meu coração. Ao chegar perto, minha mãe e Cláudia se viraram para me encarar. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Olha só quem resolveu se achar a estrela. Cláudia disparou, seu sarcasmo cortante. Cala a boca, Cláudia, respondi, minha voz firme e alta. Esta não é a sua hora de brilhar. Esta é uma celebração de crescimento e oportunidades, algo que você nunca compreendeu. Olhei nos olhos de minha mãe, respirando fundo antes de continuar. Mãe, talvez você não perceba, mas eu não sou mais a menina invisível que se deixava levar pelas suas opiniões. Com cada desafio que enfrentei na vida, eu trouxe este espaço à vida, não por causa da sua pressão ou do que as pessoas pensam, mas pela minha própria vontade. A expressão de minha mãe mudou de irritação para uma mistura de surpresa e raiva. Você não deveria se preocupar tanto com a opinião dos outros, mas temos que preservar o que construímos. Você pode ter tudo isso, mas ainda é parte da nossa família, Sofia. Ela respondeu quase desesperada, como se tentasse me puxar de volta para seu mundo rígido de aparências. Mas agora, eu não era mais um enfeite na casa dela. Eu era uma mulher forte que havia superado muito mais do que essas intrigas familiares. E é exatamente isso que estou tentando mudar, mãe. Esta não é uma questão de status. Este lugar representa algo maior do que nós. Representa a chance de aqueles que foram esquecidos e menosprezados pela sociedade conseguirem fazer a diferença. Com cada palavra, eu sentia o poder crescer dentro de mim, e a plateia ao redor começava a se voltar para nós, como se merecessem ouvir essa verdade que finalmente estava saindo de mim. Cláudia, por um momento, parecia atordoada, mas rapidamente se recompôs, tentando atacar com ironia. E o que você vai fazer? Acreditar que seus pequenos eventos vão mudar o mundo? Você realmente acha que isso importa para alguém? Eu olhei para ela, percebendo que sua tentativa de desacreditar meu trabalho era apenas um reflexo de sua própria insegurança. Sim, Cláudia, vai importar. Se você não acredita, talvez seja por isso que nunca terá a coragem para isso.
Respondi, sem recuar. O que importa não é a minha fama, mas a vida que estou impactando. Esse é o meu legado. O silêncio caiu enquanto eu digeria meu próprio discurso. Era como se aqueles momentos se estivessem desenrolando em câmera lenta, mas ao mesmo tempo havia um fluxo robusto de apoio vindo da plateia. Aquilo não era apenas uma discussão, era uma redefinição. A expressão de minha mãe se suavizou, e pela primeira vez em tantos anos, eu percebi que havia um traço de orgulho em seu olhar. Sofia, talvez eu tenha sido dura com você. Ela começou, uma hesitação em sua voz. Eu a vi como parte do nosso legado para manter nosso nome no patamar. A pressa nas palavras parecia um esforço para equilibrar seus ideais. Ao contrário, mãe, eu só quero me tornar o que deveria ser, eu mesma. Posso não ser reconhecida como antes, mas a verdade é que sou mais forte agora. O peso daquela frase pairou no ar, observando decisões e destinos, como uma ponte entre nossas gerações. E quando finalmente me afastei delas, percebendo que não seria um desfecho imediato, tinha dentro de mim a certeza de que um novo espaço estava sendo aberto. Esse confronto não apenas reafirmava minha força, mas também começava a criar a possibilidade de uma nova relação. O que antes era uma disputa estava lentamente se transformando em um entendimento. Estou pronta para enfrentar o que vem a seguir, e não importa quantas barreiras existam, vou continuar avançando. Pensei, enquanto o evento prosseguia. A aplicação do amor, compaixão e força que eu finalmente estava descobrindo para minha vida estava se formando como um mosaico de significados. Isso não era apenas um projeto, mas um movimento que poderia inspirar e efetivamente transformar vidas, inclusive a minha. E assim, eu sabia que a luta pela minha verdade apenas começava. Após o evento de inauguração do centro comunitário, percebi que a relação com minha mãe e Cláudia estava mudando, mesmo que lentamente. O confronto que tivemos acabou servindo como um catalisador para que a comunicação se abrisse e se tornasse mais honesta. As conversas não eram mais apenas farpas. Agora havia espaço para reconhecer que cada uma de nós tinha sua própria jornada. Minhas interações com minha mãe tornaram-se mais frequentes e genuínas. Um dia, liguei para ela, sugerindo que trabalhássemos juntas na organização de um novo evento para o centro. Embora houvesse um momento de hesitação, ela finalmente disse: "Eu adoraria, Sofia." Seu tom era diferente, mostrando um desejo real de se reconectar. Essa mudança em nossa comunicação foi um pequeno, mas significativo, passo em direção a uma nova dinâmica familiar. Enquanto planejávamos o evento, risos e lembranças começaram a fluir de forma natural entre nós. Era surpreendente perceber como a vida poderia ser leve novamente. As simples trocas sobre as atividades do centro transformaram-se em momentos de união. No entanto, Cláudia parecia se afastar, sua insegurança refletindo na resistência a participar. Conversando sobre isso com Bruna, ela sugeriu que, em vez de excluí-la, eu poderia ajudar Cláudia a encontrar seu lugar no centro. Isso ressoou dentro de mim como um novo desafio, então decidi convidá-la para uma reunião. Cláudia, comecei nervosa, eu gostaria que você se envolvesse mais. Podemos construir algo mirabolante juntas. Ao notar sua expressão confusa, disse: "Esse centro é a nossa chance. Vamos fazer dessa herança algo que nos una, e não nos separe." Demorou, mas com o tempo, Cláudia começou a se envolver nas iniciativas. Sua experiência em moda trouxe novos talentos e ideias que ajudaram a atrair recursos e novos públicos. A evolução de Cláudia não era apenas positiva para o centro, mas também começou a fortalecer nosso relacionamento. Minha mãe assistia a tudo com um olhar que misturava cautela e esperança, e eu percebia o quanto o passado entre nós estava lentamente sendo transcendido. O que antes era uma rivalidade, agora se transformava em colaboração. Em várias sessões de brainstorming, Cláudia e eu trocávamos ideias, rindo e jogando com a criatividade. Algo dentro de mim se aquecia ao vê-la encontrar seu espaço e perceber que, no fundo, compartilhávamos a mesma meta: impactar vidas.
Uma das conquistas mais emocionantes foi quando conseguimos financiamento para um novo projeto no centro. O brilho nos olhos de minha mãe, quando ela viu o potencial que criamos juntas, era inestimável. Não eram mais as sombras do passado que nos uniam, mas um futuro que começávamos a construir coletivamente. Quando olhei para a foto das três juntas no evento de inauguração, percebi que, apesar de nossas diferenças, havia um fio invisível que nos conectava, um amor renovado que estava começando a florescer. Minha mãe assistia a tudo com um olhar que misturava cautela e esperança, e eu percebia o quanto o passado entre nós estava lentamente sendo transcendido. O que antes era uma rivalidade agora se transformava em colaboração. Em várias sessões de brainstorming, Cláudia e eu trocávamos ideias, rindo e jogando com a criatividade. Algo dentro de mim se aquecia ao vê-la encontrar seu espaço e perceber que, no fundo, compartilhávamos a mesma meta: impactar vidas. Uma das conquistas mais emocionantes foi quando conseguimos financiamento para um novo projeto no centro. O brilho nos olhos de minha mãe, quando ela viu o potencial que criamos juntas, era inestimável. Não eram mais as sombras do passado que nos uniam, mas um futuro que começávamos a construir coletivamente. Quando olhei para a foto das três juntas no evento de inauguração, percebi que, apesar de nossas diferenças, havia um fio invisível que nos conectava, um amor renovado que estava começando a florescer.